E hoje, depois de vocês me pedirem muito, já que a gente continua nessa série falando sobre meditação, e eu vou começar a tratar das várias e várias técnicas, como elas funcionam, eu vou começar com a minha sadhana, vamos falar de Kriya Yoga. E aí você já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, deixa por favor seu comentário no comentário de alguém e manda esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc, etc, etc. Muito bem, Kriya Yoga. Muita gente já ouviu falar de Kriya Yoga graças a esta monumental obra de Paramahansa Yogananda de Autobiografia de um Yogi. Foi a primeira vez que os ocidentais ouviram falar dessa técnica, e é bem da verdade, foi a primeira vez que ela se tornou massificada. Por quê? Porque quando este sujeito, Lahiri Mahashaya, ou Shyamasharam Devam Sharma, ou Shyamasharam Lahiri, trouxe essa técnica, ela era quase que secreta. Ela era secreta, na verdade. Nos tempos em que Lahiri Mahashaya ensinou para as pessoas, um Kriyavan não sabia que o outro também era. Já vou explicar tudo isso. Primeiro eu vou explicar para vocês, de uma forma genérica, o que é a Kriya. E depois eu vou falar brevemente um pouco sobre a história dela. E a gente vai fazer outros vídeos, eu vou explicar um pouco mais as técnicas. Se tiverem Kriyavans assistindo e quiserem perguntar sobre as técnicas, né? Como eu vi que tem gente fazendo isso, como Forster Knudson e aquele outro rapaz também, discípulo do... esqueci o nome dele, esqueci o nome do rapaz e esqueci o nome do guru, mas tem gente falando da Kriya Yoga agora em inglês, de toda forma, então se for para esclarecer o caminho, no que me cabe, no que eu souber e no que eu puder, eu vou falar. Muito bem. Kriya Yoga é um Bhuta Shuddhi. O que é um Bhuta Shuddhi? Bhuta, dos Panchamahabhutas, Bhuta é elemento, então e Shuddhi é uma limpeza dos elementos internos. Kriya Yoga é uma meditação que usa de chakras. Nesse sentido, as pessoas geralmente perguntam, e qual é a diferença ou semelhança entre Kriya Yoga e Kundalini Yoga, ou Tantra Yoga, enfim, as várias formas de Tantra Yoga. Diferenças técnicas eu posso dizer, para quem entende, que a gente reverte o fluxo de prana, mas o que eu posso falar sobre a Kriya em detrimento de outras técnicas ela é uma técnica prima, né, das formas de meditações tântricas, das formas de meditações do Yoga Kundalini. A diferença da Kriya é que ela faz acelerar a nossa evolução e acelerar a disrupção da nossa mente ordinária, né, a disrupção de Antarkarana, para que a gente acesse Atma, consciência divina, consciência não dual, através da reversão do fluxo de prana e apana. Ai meu Deus, o que você está falando? Bom, quando a gente inspira, apana vayu desce até os nossos pulmões e vem até aqui embaixo, e quando a gente expira prana, aquele que expande, vai embora. Com a Kriya, a partir de técnicas que um guru te dá, um satguru te dá, e da investidura espiritual dele, do darshana, né, dele, do Shaktipata desse mestre, quando ele te dá isso, você consegue fazer com que, quando você inspira, o prana suba, ao invés de acontecer o que comumente acontece, né? A prana desce, prana sobe, quando você inspira, expira. Quando você inspira, o prana sobe. Quando você expira, o prana desce. Você reverte os fluxos. Por quê? Porque prana e apana, para quem nunca ouviu falar, são as formas da nossa respiração que nos dão vida, mas também nos prendem ao corpo. Se você reverte esse fluxo dessa energia que nos prende ao corpo, você consegue limpar os canais Ida, Pingala e Sushumna. Fundamentalmente a Kriya trabalha com Sushumna e faz com que você acesse um estado de consciência sublime. Como é que a Kriya funciona também? A Kriya, ela tem uma ênfase no Om Japa, você aprende a recitar o mantra Om em determinados lugares e aprende a visualizar mesmo, não é imaginar. Você vê o olho espiritual, um lugar da consciência que você abre a partir dessa técnica e te absorve na consciência não dualista. Guilherme, eu já li, por exemplo, que Kriya Yoga é a essência do Raja Yoga. É uma interpretação. No Yoga Sutra de Patanjali, no capítulo 2, ele começa exatamente dizendo Tapasvadhyaya Ishvara Pranidhana Tam Kriya Yogaha. Então ele diz que
tapas, ou seja, disciplina, ascese, o esforço, svadhyaya, autoestudo, autoinvestigação, e entrega total ao Senhor, né, total consagração ao Senhor. Ishvara Pranidhana é a essência da Kriya Yoga. E Kriya Yoga é da raiz sânscrita, da mesma raiz de karma, né? Kriya é a ação que não deixa marcas, é a ação pura. Então, é a ação que limpa do karma, é a ação que não gera eco, não? Então, você pode interpretar de diversas formas, dizendo que ele está falando da Kriya Yoga de Lahiri Mahashaya, ou ele está falando de uma forma genérica de uma ação pura, a ação pura do yogi. Na nossa tradição, a gente diz que esse tapas, essa disciplina, é justamente o esforço de criar esse calor interno a partir desse pranayama. Svadhyaya é esse autoestudo a partir do momento em que você traz a sua consciência para a sua coluna vertebral e foca no olho espiritual. E Ishvara Pranidhana é quando você vê o olho espiritual e tem uma experiência direta com Deus. Por que não? Porque para nós, Deus, o Deus do Yoga, o Ishvara de Patanjali, é aquele que ajuda, é o guru dos gurus, é o preceptor dos preceptores, que está ali para auxiliar na experiência direta da consciência em sua expansão máxima. Então, tudo isso eu expliquei para que você entendesse mais ou menos como é que funciona a Kriya. De formas técnicas, eu vou te dar alguns avisos. Bom, a primeira Kriya, ela foi dividida genericamente em 7 grandes técnicas que Lahiri Mahashaya ensinava para os seus discípulos. A maior parte das pessoas, a maciça maioria das pessoas, recebe apenas a primeira técnica. Ela sozinha leva de 50 minutos a 1h20 para ser executada. A segunda Kriya, uma boa parte das pessoas recebem, a terceira muito menos, a quarta quase ninguém, e as quintas, sextas e sétimas, quase ninguém no mundo que eu conheço tem elas. Segundo Forrest Knudsen, ele é uma dessas pessoas. A linhagem de Panchanon Bhattacharya também. E por quê? Porque Kriya e essas técnicas não é achievement, não é conquista de jogo, não é grau de evolução que se atinge. Eu falei dessa coisa das diferenças, das diferentes Kriyas e do tempo para executar só a primeira, para dizer para você que se você não está afim de fazer uma via espiritual que seja para uma direta experiência com o sagrado, uma experiência tão intensa que abale todas as estruturas do que você considera conhecido e seguro ao seu redor, uma experiência espiritual tão profunda que faça com que você deixe de ser você, se você não está afim de fazer aquilo que a via mística fala que é morrer antes de morrer, a Kriya Yoga não é para você. De verdade, tem outras técnicas que vão te fazer muito bem. O próprio Yogananda, muito sabiamente, como o mestre espiritual que era, faz com que as lições que você recebe por carta lá da Self-Realization Fellowship, você receba 1 ano de técnicas outras de meditação, como Hong So e outras tais, antes de receber a Kriya, para você ter certeza de que você quer seguir o caminho yógico. Não é um caminho fácil, o caminho dos yogis é um caminho de tapasya, de disciplina, mortificação, ascese, para criar esse calor interno. E não é exatamente agradável, divertido e gostoso, no começo, essa perspectiva de ter que acordar, por exemplo, no meu caso, 4h30 da manhã todo dia para fazer isso. Só que chega um momento em que isso se torna extremamente prazeroso. Só que chega um momento em que a experiência direta com o sagrado arrebata todo o resto. No meu caso, a Kriya funcionou da seguinte maneira: eu estava em uma crise cética, uma crise ateia, eu tinha ido fazer exame para saber se eu não era esquizofrênico, com as experiências que eu relato lá na Eterna Dança Cósmica, e quando eu virei para o meu mestre e perguntei, escuta, tô cansado de todo mundo dizer para mim o que eu devo ser, o que eu devo fazer, como eu devo construir minha vida, onde eu devo melhorar, mas ninguém me ensinar qual é o método prático para me transformar. Aí ele disse, então agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar. Eu já estudava com ele 3 anos, e só então eu recebi a Kriya. E mudou tudo, porque a primeira vez que eu tive uma experiência de bhavana, uma experiência em estado meditativo, um sadaquinho, um Zé Mané, que vocês veem como eu sou humano e pequeno, eu fui capaz de ter essa experiência. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio existe. E apesar do meu ceticismo, da minha teimosia, do meu lado birrento, tem gente aqui na sala que pode dizer, não é não? Eu vou ficar calada, acho que é pra isso. Para nem opinar. E quem é essa outra voz misteriosa? Que as pessoas pensam que a Patrícia é uma entidade, porque ela não aparece nos vídeos. Quem é essa outra voz? Sua obsessora.
Essa é mais antiga, viu, que a Paty nessa história. Bem, Aliás, ela viu tudo isso acontecer. Ela é a dona da pensão. Ela é a dona da pensão. tudo bem, então. Você quer aparecer como voz incógnita? Você viu essa transformação acontecer em mim. Você viu o Guilherme antes da cria e depois, né? Realmente não tem nem comparação, né? Mas Vira é que não talvez. podemos falar, Guilherme, você também era um menino, né? Então. Ah, mas eu era um 15 menino anos. loucaço, né? mas- Zureta de tudo. Mas enfim. Mas, então, no meu caso funcionou. E se tornou a via pela qual eu experimentei. Mas meu próprio mestre me mandou estudar com outros gurus, aprender outras coisas, verificar que o que ele estava me ensinando era verdadeiro. Ele nunca me mandou fechar os meus olhos para a razão. Ao contrário, aliás, esse é um pedido que um grande mestre, Shri Yukteswar, fez para Yogananda também. Muitos mestres dirão para você usar da sua razão, mas assim que se ajoelhar aos pés deles, dirão apenas acredite em mim e me siga cegamente. Eu nunca lhe pedirei isso. Deus lhe deu uma razão para você usá-lo, né? Então a Kriya é essa via da depuração da consciência, é uma via muito estrita. E você precisa de um mestre para aprender. Não adianta ler livros sobre Kriya Yoga, não adianta você ver documento, não adianta você tentar aprender por carta. Por carta, sim, porque, por exemplo, na selfie você recebe a técnica, mas os monges te dão a investidura dos mestres e tal. Então, ela depende dessa transmissão discipular. Se você não gosta desse tipo de ensinamento, isso não é para você. É simples assim. Mas eu não concordo, acho que meditação tem que ser secular. Cara, tem, perdão da palavra, porrilhões de técnicas por aí que você pode aprender e que são tão verdadeiras, tão eficazes, tão sagradas, tão enormes e luminosas quanto a Kriya. Vocês nunca vão ouvir de mim uma coisa que algumas pessoas dizem dentro dos círculos da Kriya. A Kriya é a técnica mais eficiente para a iluminação das consciências. Não, não é. A técnica mais eficiente para a sua iluminação é aquela que te ilumina. E se você aprendeu isso dentro de uma via, por exemplo, os mestres Zen, todos da tradição Sotoshu, dá pra dizer que mestres como Dogen Zenji Sama não era iluminado? Claro que não. E ele nunca viu a Kriya Yoga, ele nunca fez Kriya Yoga, ele fazia Zazen. Dá pra dizer, por exemplo, que Rumi, que fazia Semazen, que é o giro, e outras técnicas, outras formas de zikr, dava pra dizer que ele não era iluminado? Lê um poema do Rumi, aquilo é néctar divino escorrendo pra nós. Eu ia falar de Kabir Das, mas supostamente Kabir foi discípulo de Babaji, então não conta. Então, sei lá, Lao Tse, o escritor do Tao Te Ching, era iluminado, era outra técnica. Então, assim, eu não gosto de proselitismo espiritual, porque senão também, de novo, não é ciência. Não é ciência de transformação da consciência, não é ciência da iluminação do ser, é religião, é proselitismo. Deixa de ser mística e vira religião. Kriya Yoga é para quem queira meditar muito, bastante, e que goste dessa via, e que tenha nela o caminho para ter sua experiência direta com Deus, sua experiência íntima com o sagrado, sem intermediários. Embora o guru seja aquele que vai te dar a ferramenta, o próprio Lahiri Baba escreve em várias cartas, e é lindo isso, que você vê que ele era um mestre de mestres, e quando as pessoas escreviam para ele, pelo amor de Deus, seja meu guru, ele dizia assim, só há um guru, ele é o espírito imperecível que está em todos nós, eu jamais poderia ocupar este papel. O que eu posso fazer é lhe dar uma prática para chegar até ele. Cara, me dá vontade de chorar quando eu leio isso, como esse ser humano era incrível, né? E falando nesse ser humano incrível, só para fechar esse vídeo rapidinho, depois a gente faz um vídeo só sobre Lahiri Baba e a importância dele na história do yoga contemporâneo. A Kriya Yoga chegou até nós por conta das experiências desse sujeito simpático com esse sorriso agradabilíssimo nos lábios, Baba Shri Shamacharan Devan Sharma Lahiri Mahashaya. Mahashaya é um título de grandeza espiritual que o pessoal da Bengala usa. E o nome da família dele era Lahiri, então Lahiri Mahashaya. Então, Panchanom Bhattacharya Mahashaya, Bhupendranath Sanyal Mahashaya, o mestre Mahashaya, também descrito na autobiografia de um yogi. Enfim, tem vários Mahashayas na Bengala. Lahiri Mahashaya era um chefe de família, funcionário público, trabalhava de contador para o Império Britânico, sabe-se lá Deus por quê, naquela época, depois descobriu-se, ele foi transferido para uma cidade zeca, no sopé do Himalaia, longe de tudo e de todos, chamada Raniket. Naquela época, Raniket não passava de um pueblo, de um vilarejozinho, não era um pueblo porque não era na Espanha, né, Paty? Como será que é pueblo em Bengali? É o inglês que eles têm lá, né?
Enfim, era um micro vilarejo, ele foi pra lá justamente para levar a estação de trem, essas coisas todas. E ele se sentia muito atraído pelos supostos sadhus que moravam ali perto. E aí ele fala para um atendente dele, tem sadhus aqui perto? Aí o cara ainda comenta com ele desse jeito. Tem sim, eles fazem curas pra nós, a gente dá comida pra eles curam a gente, eles dão umas coisas pra nós. Onde eles ficam? Ficam ali naquela montanha. Aí ele fala, me leva pra vê-los. Ele vai e no meio da caminhada começa a escurecer, ele começa a querer voltar, fica nervoso. E aí aparece um sadhu jovem e diz assim, escuta, mas o Sadhu Maharaj quer te ver, o grande mestre quer te ver, vem aqui. Não quero. Quando ele chega lá, esse sadhu muito jovem, muito bonito, diz pra ele, seja bem-vindo, Lahiri, que bom te ver. Você não lembra de mim? E ele fica assim, que? Você não lembra de nada? Não. E aí, esse sadhu, que não chamava Babaji de Souza, não. Eu já explico essa história de Babaji. Ele toca, Lahiri Maharaja se lembra de suas vidas anteriores junto desse mestre e diz, por favor, deixa eu ficar aqui com você. Ele recebe o Diksha da Kriya, ele recebe todas as Kriyas na mesma noite e fica ali indo até Babaji durante todos os meses que ele ficou em Raniket. Mas Babaji fala, não, eu tenho outros planos para você. Eu te atraí para cá, agora eu quero que você volte para o mundo para abrir esses ensinamentos para as pessoas. Babaji é como a gente conhece o nome desse cara que tem essa ilustração, essa imagem aqui, quando você coloca essa imagem dele de perna cruzada, o irmão do Yogananda. O Yogananda foi fazendo um retrato falado de Babaji e Sananda Lal Ghosh pintou essa pintura. Ele não é assim, até porque dá pra ver que isso é uma pintura, certo? E o nome dele não é Babaji, né? Babaji de Souza. Babaji é como você se refere a qualquer grande mestre espiritual. Baba é pai. E você chama qualquer guru de Baba. Eu chamo meu mestre de Baba. E Di é um sufixo de respeito. Como ele não queria ser conhecido, ele era conhecido como Babaji. Se você pega, por exemplo, o livro de um outro discípulo de Lahiri Baba, o Swami Pranabhananda, o santo de 2 corpos, tem uma passagem que ele fala assim, quando ele encontra Babaji, o Lahiri vira para ele e fala assim, esse é aquele Babaji de quem eu te falei, o meu mestre. Ele não fala assim, este aqui é Babaji Juarez, da Silva Xavier. Não! Então para de achar que esse cara é Babaji, aquele cara é Babaji, Babaji é esse guru, aquele guru. Ele era um sadhu que não queria ser conhecido, que não queria divulgar sua história, e por isso que eu duvido de tudo quanto é ocidental que diz que teve experiência direta com ele, porque ele não queria. Ele teve o principal discípulo dele, Lahiri Maharaja, para quem ele divulgou os ensinamentos. Esse mestre era um mega mestre iluminado, que conseguia parar o coração e parar a respiração e não morrer em estado meditativo. O teu suposto guru, que tem experiência com Babaji, fez isso na tua frente? Porque senão, eu não acredito muito. Todo esse desabafo feito, a gente faz depois um vídeo sobre Lahiri Baba e sobre a história dele com Babaji, sobre Yogananda e toda essa tradição, mas tudo isso é para dizer o seguinte: desmistifiquem essa ideia da Kriya. Ela depende de tradição para amparar, ela depende de horas sentado em meditação, ela depende do grande ditado que Lahiri Baba repetia para todo mundo, que era fazendo um dia feito. Se você não está a fim de meditar muito, então a Kriya não é para você. Tenta achar uma técnica mais simples. Existem técnicas mais simples. E eu não tô te desmerecendo, eu tô dizendo para você achar aquilo que te supre. Nós vamos fazer mais vídeos sobre a Kriya Yoga, esse é só o primeiro. E deixem aqui suas dúvidas, aí os próximos que a gente fizer eu explico mais coisas, se eu puder. Tá bom? Até mais. Calma. Antes da gente terminar esse vídeo, por favor. Dá uma olhada na nossa campanha do Catarse, por favor. Dá uma olhada, o link tá aqui ou tá aqui embaixo. Se você acredita nesse trabalho, se você apoia esse trabalho, além de olhar as campanhas de financiamento coletivo contínuo que a gente vai disponibilizar para poder bancar a edição e a aquisição de novos materiais para esses vídeos, que de fato a gente não tira o sustento daqui, dá para vocês verem, vocês não fazem ideia de como é esse lance do YouTube, existe uma campanha rolando no Catarse para publicação do novo livro, um romance, falando dos caminhos espirituais da Índia e tudo mais, e para bancar também, para ajudar a financiar uma pós-graduação no Albert Einstein, do Cultivating Emotional Balance, e que vai mudar o status da revolução de si, a consistência das suas ideias. Então vai ser muito importante para nós todos que eu faça esse curso. Então vou agradecer demais se você puder contribuir com a gente, e tem várias recompensas para quem puder nos ajudar. Muito grato por toda a ajuda e pela atenção.
Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!